Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade para falar de um assunto muito interessante. De vez em quando surgem alguns modismos, por aí, que acabam fazendo muita confusão na cabeça da gente. Por um tempo afirmam alguma coisa e aí depois, com o passar do tempo, desmentem tudo. Alguns acabam virando mitos e se tornam meias verdades, E a confusão que isso faz na cabeça, gente? Pois é, isso atinge várias situações. Mas hoje nós vamos falar aqui no programa dos modismos radicais na alimentação. Alguns exemplos para você aí de casa, O ovo é o vilão, aumenta o colesterol. Quantas vezes você não ouviu isso, hein? Eu ouvi muito. Agora não, agora o ovo é o bonzinho da alimentação, Para emagrecer é só fazer dieta, sem carboidrato. E muita gente não se informa bem e vai seguindo e fazendo tudo isso, Tudo que as pessoas falam que faz bem e aí prejudica a própria saúde. Então, para a gente esclarecer mais sobre esses mitos, esses modismos, eu converso agora aqui no programa com a nutricionista Sofia Moreira, E ela vai nos dar algumas dicas, então, de alimentação, agora sem mitos, dicas verdadeiras, Sofia? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Síria. Obrigada pelo convite novamente. Pois é, voltou pra gente falar de um assunto tão bacana, tão legal. Sim. E que, assim, vira e mexe, as pessoas estão falando, estão fazendo alguma dieta que aprenderam com um amigo, que aprenderam na internet, nas redes sociais e por aí vai. Isso é perigoso, Sofia? É demais. Isso está cada vez mais comum, Então, hoje todo mundo sabe um pouco de nutrição, Todo mundo já virou expert e cada hora vem alguma notícia. O problema é que a maioria das vezes essas notícias elas não têm embasamento científico e vão sendo replicadas e tomadas como verdade. Então, vem uma pessoa que às vezes é uma referência porque é um blogueiro ou tem um corpo bonito e a pessoa se identifica e essa pessoa tem atitudes, de orientação, apesar de não ser um profissional, e aí as pessoas começam a entender aquilo por verdade, inclusive acabam não buscando nutricionista porque elas já sabem, Então, e acham que estão no caminho certo. Exatamente. E aí acaba sendo complicado, inclusive arriscado vários modismos deles para a saúde. Pois é, pode trazer sérios problemas, Com certeza. Quais são os principais que as pessoas podem ter aí seguindo esses modismos, essas dietas, da moda? Assim, cada um tem suas características, suas peculiaridades e seus problemas associados. Então, atualmente a gente vê muito a dieta low carb cetogênica, que é aquela que tira praticamente todo o carboidrato, Consome uma quantidade muito pequena, 30, 50 gramas por dia de carboidrato. Isso é muito complicado porque alguns órgãos do nosso organismo, como por exemplo o cérebro e a tireoide, eles usam predominantemente glicose, carboidrato para funcionar. Então, assim, o que se diz é que essa dieta emagrece porque o organismo começa a utilizar gordura. Acontece que isso é uma adaptação. Então, você tem uma agressão ao organismo, primeiro ele vai bagunçar bastante, ele começa a usar músculo para produzir a energia que ele precisa, além de um pouco de gordura, mas predominantemente músculo. E como o organismo é muito inteligente e ele sabe que se ele comer todo o músculo dele, as coisas vão parar de funcionar, ele tem uma adaptação e começa aí sim a utilizar a gordura que começa a aumentar um combustível chamado de corpos cetônicos, que aí é o que fala, vai entrar em cetose. Só que o problema disso é que isso vai gastar uns 3 a 4, 5 dias essa adaptação. Então, até lá, você acabou, você está gastando muito músculo e ainda tem um outro porém. Apesar de o cérebro, por exemplo, conseguir usar esses corpos cetônicos, a tireoide não. Ela usa glicose e ela manda no organismo, inclusive no metabolismo. Tanto que quem tem hipotiroidismo, engorda, o povo fala que tem tireoide, porque... Exatamente, só com problema de tireoide está engordando. Está com tireoide. Então, de fato, quando ela funciona menos, ela atrapalha um pouco. E aí, quando esse padrão dura mais de 15 dias, você já pode ter uma diminuição dos hormônios tireoidianos. Então, é uma das complicações, entre outras. Então, indivíduos que fazem esse tipo de dieta e têm também uma atividade física muito intensa, eles podem correr riscos durante o exercício também de ter uma hipoglicemia severa, além da perda de performance e outros problemas, porque você começa a alterar um pouco a produção de serotonina, melatonina, então a pessoa fica mais mal-humorada, dorme mal. Então, em geral, esse tipo de dieta, pelo menos, seria isso.
Uma outra que está bastante comum também é o jejum intermitente. Pois é. Porque vou fazer o jejum intermitente, vou perder a quantidade de peso que eu preciso, vou emagrecer, e que faz muitos benefícios, traz muitos benefícios para a saúde. Mas é toda pessoa que pode fazer esse jejum? De jeito nenhum. Pois é. Né? Eu acho que primeiro, a gente tem que entender que cada indivíduo tem um organismo diferente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, do ponto de vista de emagrecimento, o jejum, primeiro porque ele tem vários protocolos, né? Então, existem jejuns de 16 horas, jejuns de 24 horas, são vários protocolos. Bom, e quando a gente compara, assim, na literatura em humanos, porque existem trabalhos, sim, em animais, mas a gente não pode extrapolar os resultados com animais para humanos. Então, quando a gente pega os trabalhos em humanos, que compararam, inclusive, esse jejum com o que a gente chama de restrição calórica contínua, que é a dieta comum que corta caloria, não foi verificada diferença. Então, você coloca o organismo numa situação de privação prolongada, que leva também a um estresse. Em alguns casos, existem relatos de compensação, então, de hiperfagia, de compulsão alimentar, né? Sendo que isso não confere nenhum benefício a mais em relação às estratégias atuais, né? Além da questão da massa magra, que também, obviamente, fica comprometida, né? Também... Então, a pessoa quer ter saúde, quer perder peso, quer emagrecer, o ideal, gente, é sempre procurar um especialista, né? Que ele que vai entender a individualidade de cada pessoa, se a pessoa já tem algum problema de saúde, se não tem, porque tem pessoas que não é possível cortar determinado tipo de alimentos, né, Sofia? Sim. Por exemplo, um exemplo muito bom é um diabético que depende de insulina. Se eu deixo ele em jejum, ele vai hipoglicemiar, ele pode ter risco de desmaio e uma hipoglicemia severa, né? E a gente, hoje, a gente consegue entender, às vezes a pessoa fica agoniada, angustiada, essa questão do excesso de peso, né? Mas é sempre bom a gente pensar o seguinte, tudo que é muito radical, ele vai ter prazo para acabar. Porque o organismo não vai dar conta, o indivíduo não vai manter isso. Quando isso acabar, tudo vai voltar. Normalmente, né? O que precisa ali é uma reeducação que vai ser permanente. Exatamente. Agora, vou fazer a dieta da lua durante uma semana, vou perder 10 quilos. E depois dessa uma semana, né? Aí você vai ganhar 10. Mas é assim mesmo, vai ganhar tudo que perdeu. E sem falar nas consequências para a saúde dessa dieta da lua nessa uma semana, né? Sim. Os impactos são muito grandes, né? E a gente pensa assim, cortar, eu acho que não é um termo bom. Eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, a não ser que o indivíduo tenha uma doença de base estabelecida que proíba um alimento, né, que eu acho que aí não tem como negociar, eu acho que vale a pena a gente ter um pouco de bom senso, aprender a comer de tudo, né, mas sabendo que eu não devo exagerar. Então, por exemplo, comer de vez em quando um pão, um docinho, se é de vez em quando em uma quantidade pequena, isso não vai atrapalhar uma dieta. Até um equilíbrio, né, gente? Exatamente. Agora nós falávamos, eu até falei no início ali do ovo, né? Que o ovo por um bom tempo foi o vilão. Nossa, ninguém não vai comer ovo não, porque você já tem tendência a ter colesterol na família, ou se a pessoa tivesse colesterol não podia nem passar, nem olhar para o ovo ali, né? Agora hoje não, hoje o ovo já é ligado aí, sinônimo de saúde, de uma alimentação boa. Por que isso acontece? Então, na verdade, o ovo, ele está há muito tempo nesse páreo. Então, ano passado, teve alguns trabalhos mostrando o aumento da incidência de doenças cardiovasculares. Aí, esse ano, já teve publicações mais recentes de algumas coortes, né? Alguns estudos prospectivos, dizendo que não tem relação e tudo. Bom, essa questão do ovo, a gente precisa ter uma cautela em 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte, os trabalhos publicados. Então, são estudos observacionais. E quando eu falo de dieta, ninguém come só ovo. Então, assim, não dá para eu isolar os outros componentes da dieta do desfecho. E geralmente são trabalhos que eles avaliam 10 anos os indivíduos e só veem pontualmente a dieta. Então, ainda que eles achem uma associação, e é assim que eles coloquem, eles não podem dizer foi a causa de, né, tanto de proteção quanto de risco. Então, se a gente pegar, na verdade, indo um pouco mais para fisiologia e bioquímica, que a gente já tem uma coisa mais concreta, né, a gente precisa entender o seguinte, o colesterol do sangue, ele é influenciado por várias coisas. A gente tem o colesterol da dieta
E o organismo também produz colesterol, porque o colesterol não é ruim. A gente precisa, inclusive, para produzir hormônios esteroides, uma série de outros compostos. Então, o organismo precisa um pouco. Se eu estou comendo muito pouco, aí o organismo até aumenta para ele ter o mínimo, né? Quando eu como um pouco mais, o que o organismo produz, o organismo diminui e ficou num balanço. Só que quando eu começo a comer em excesso todos os dias, e a gente pode ver os praticantes de exercício físico, a gente comem todos os dias e muitos ovos, né? Uns 8 com gema todo dia, né? O que acontece? A quantidade de colesterol que está entrando via dieta, ela é muito grande e o organismo não consegue metabolizar. Ele vai além da capacidade do organismo. Então, aí, de fato, o colesterol plasmático começa a subir. Só que o ovo não é o único que tem colesterol da dieta. Outros alimentos também têm. Claro. E aí, somando isso tudo, é que está o problema. Exato. E aí que está o problema. Então, assim, a gente comer um ovo todo dia não tem problema. Existe uma recomendação de até 300 miligramas de consumo diário de colesterol para pessoas saudáveis. E para quem tem algum problema cardiovascular, pode chegar até 200. 2 ovos vai ter em torno de 320, 330 miligramas, né? Então, a gente comer um ovo inteiro com gema, eu acho que é bem seguro. Porque é importante a gente lembrar o seguinte, as alterações de colesterol, elas são muito frequentes na população. E existe um fator genético importante, né? Então, muita gente, a maioria das pessoas tem alguma tendência a ter um aumento. Já tem uma predisposição. Então, no caso dessas pessoas, esses atletas, né? Pessoas que gostam muito de comer ovos, né? Que fazem bem ali para atingir o objetivo final deles, eles estão sempre consultando para dosar, então, a quantidade de colesterol em outros alimentos, para não pesar tanto na alimentação deles, é isso? Tem que ter um equilíbrio, esses atletas têm que ser acompanhados. Eles têm uma vantagem que é a seguinte, atletas mesmo de alto nível, o exercício físico ajuda a reduzir colesterol. Então, eles têm algo já que tem esse benefício aí, né? Mas 8 gemas é bastante. É muita coisa. E aí a gente vê muitas pessoas, porque meu vizinho ali malha, come 8 ovos por dia, também vou começar a comer. Vou ficar, né? Igual ele, malhadão, malhadão. E aí que tá o problema, né, gente? Não faça isso nunca. Outra troca que a gente tem percebido muito. Óleo de soja, né? Por banha de porco. Eu lembro quando eu era menor, quando eu era mais nova, não, banho de porco faz mal, tem que ser óleo de soja. Agora tá invertendo novamente. E aí, que explicação que a gente dá para isso? Pois é um fenômeno interessante a gente trazer a questão da banha de porco, assim. Um dos argumentos que dizem que é mais natural, porque o óleo é refinado, é processado, né? E um outro é que antigamente as pessoas cozinhavam na banha de porco e ninguém tinha problema de saúde, estão vivos até hoje. Só que aí a gente tem que entender as diferenças... Estilo de vida, né? Completamente. Então, nossos avós, né, nossos pais que consumiam banha de porco, eles caminhavam diariamente 15, 20 quilômetros para ir para a escola, eles produziam o próprio alimento, então eles capinavam, né? Sem agrotóxico, né? Sem agrotóxico, que é um ponto importantíssimo. As próprias mulheres, elas eram donas de casa e não tinha, por exemplo, aspirador de pó, não tinha coisa para passar brilho. Era tudo a vassoura mesmo, né? Então tinha um gasto... Gasto calórico muito grande. Exato. Então, quando a gente tem um nível de gasto nessa intensidade, consumir banha de porco acaba sendo o prejuízo para a saúde acaba sendo diluído. Quando a gente pensa na nossa dieta hoje, que nós somos sedentários, nós trabalhamos o dia inteiro sentados, entre outras coisas, e ainda consumindo produtos refinados, isso não se aplica. E aí a gente tem que entender assim, é natural a banha. Ok, os óleos vegetais, eles também são naturais, eles não são sintéticos. Né? Então, eles são extraídos de plantas, né? E, ao contrário da banha, eles não possuem colesterol. E, além de não possuírem colesterol, gorduras como o próprio azeite, o óleo de canola e até mesmo o óleo de soja, eles têm um teor maior das gorduras boas, que são as que a gente chama de mono e poliinsaturadas. Ao passo que a banha de porco, ela é praticamente só gordura saturada e colesterol, né? Então, assim, do ponto de vista de saúde, eu não consigo muito entender o sentido de ter surgido essa recomendação.
né? Eu acho que até nas diretrizes internacionais, as diretrizes brasileiras, ainda é colocado e posto essa orientação de optar pelos óleos vegetais. Então vamos com calma, né? Vamos com calma, converse com o profissional que acompanha você, o nutricionista, antes de sair preparando a comida toda com banho de porco, né? Com certeza. Outra questão que também sempre surge, óleo de coco para emagrecer. Exato. O óleo de coco, ele chegou há um tempo, ele virou um certo queridinho, né? Eles colocam que ele tem um efeito termogênico e que, inclusive, ele tem uma absorção rápida e aí que disponibilizaria energia mais rápida e que ele não é armazenado. A gente tem que tomar um pouco de cautela. Como uma coisa é a gente usar por achar gostoso o sabor e usar uma quantidade pequena, que é muito diferente do que a gente vê às vezes sendo praticado, como por exemplo colocar uma colher de sopa de óleo de coco no café. Exatamente. Antes do treino, né? O óleo de coco, ele é uma gordura predominantemente saturada, né? Só que é importante colocar que existem vários tipos de gordura saturada, né? Algumas que têm um potencial heterogênico maior, outro menor, né? Então, o óleo de coco, ainda que seja predominantemente saturada, não é só composto de gorduras saturadas ruins, apesar de ser composto pelo ácido láurico, que tem vários relatos de um potencial heterogênico, né? E em relação ao emagrecimento, especificamente, essa ideia de que ela não é suportada pela literatura científica, né? Então, se a gente pegar a literatura científica, literatura de qualidade, ensaios clínicos, essa informação, ela não cai por terra. Ela cai por terra, né? E aí a gente pensar o seguinte, sendo uma gordura saturada, a gente consumir em excesso, da mesma forma, por exemplo, que a banha de porco ou outros alimentos, eles vão podem sim levar a uma piora de parâmetros como colesterol, como também levar ao ganho de peso. Também, né? Porque eu conheço pessoas que tomam todo dia, primeiro o alimento ali, o café com uma colher de sopa de óleo de coco, é muita coisa, né? E é ruim, né? Fica imaginando aquele café oleoso. Mas assim, do ponto de vista científico, isso não existe. No meu entendimento, acho que existe um certo apelo também de marketing, né? Pensando que são poucas as marcas que comercializam óleo de coco, né? Se a gente for ver, são poucas as marcas. Então, eu acho que é aquela coisa da gente procurar um pouco a informação. Então, assim, se acha saboroso, tá ok, mas com moderação. Mas se a justificativa é para emagrecer e saúde, aí eu acho que a gente ir para o azeite, outros óleos, seria mais interessante. Mais interessante, né? Outra questão que eu sempre ouço também, água com limão para emagrecer, em jejum, depois das principais refeições, sempre tem gente com um copinho de água com limão para tomar. E aí, Sofia? Pois esse é outro que não tem nenhum embasamento científico, né? Bom, alguma coisa a gente poderia pegar no seguinte sentido. O limão, por ele ser ácido, né? O ácido, quando ele chega no duodeno, que é o início do intestino, ele estimula a liberação de um hormônio chamado colecistoquinina, que, entre outras coisas, ele tem um efeito de redução de apetite, né? Mas isso não é da água com limão, porque o nosso estômago ele produz secreção ácida, né? E, bom, eu acho que talvez o único racional que a gente poderia para tentar entender isso seria isso. Como eu disse, isso não tem nenhum embasamento científico, né? Assim, o que vai emagrecer é fazer déficit calórico e ter alimentação adequada, equilibrada. Então, se a pessoa come hambúrguer, come excesso calórico, independente do que seja, e toma água com limão, definitivamente isso não vai resolver o problema. Não tem como se apegar a uma mágica, né? Não é a água com limão que vai salvar você se você tem uma alimentação toda errada. Exatamente. E tem essa questão da água com limão também. Se a pessoa tem alguma sensibilidade estomacal, alguma tendência a ter gastrite, algum problema no estômago, isso pode piorar também tomar água com limão em jejum, né? Com certeza. Sim, pode dar um grande desconforto. No caso da gastrite, especificamente, não existe, na verdade, um alimento específico para a gente dar uma recomendação geral. Não pode, porque a tolerância é bem individual. Então, tem algumas pessoas que têm gastrite que podem até tolerar um limão,
tem outras que não, né? Então, assim, é bem individual. Mas no caso de uma pessoa que já tem, a chance, de fato, dela ter, de ser sensível, com certeza, e ter um desconforto, ela tem que ser considerada. Tem que olhar essa questão também. Sim. Muitas pessoas falam do açúcar da fruta, que vem da fruta, né? De algumas frutas, manga, melancia. Esse açúcar também, a gente tem que pensar em computar ele ali na hora da dieta, na hora da quantidade total de açúcares ingeridos durante o dia? Veio recentemente uma polêmica de que a fruta, ela dá cirrose, né? Assim, a frutose da fruta. A gente tem que entender o seguinte. A frutose, ela também é usada pela indústria, né? Ela foi descoberta para a indústria como um substituto para deixar os alimentos mais palatáveis. A frutose da fruta é muito diferente da frutose da indústria. Então, se a gente consome frutose via fruta, come 4, 5 frutas por dia, isso não é problema. Até porque em uma fruta o teor de frutose, ele não é exorbitante. Né? Agora, quando eu pego esses produtos industrializados, que são ricos em frutose, eles têm um tipo de frutose que tem um efeito muito deletério para o organismo, até mais do que a sacarose, que é o açúcar de mesa. Né? Então, essa frutose, ela é capaz, inclusive, de levar ao que a gente chama de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, além de desregular pessoas com diabetes, além de levar ao ganho de gordura. Mas isso é a frutose presente nos alimentos industrializados. Então, a gente não pode falar que é a mesma coisa de forma alguma. Consumir frutas, sem exagero, claro, né? A gente não precisa consumir 10 por dia, é extremamente importante e saudável. Nada dessa desculpa, não vou comer essa fruta aqui não, porque ela tem uma quantidade muito grande de açúcar. Não, nada disso, não é por aí né? também não. Tá certo, Sofia. Agradeço muito a sua vinda mais uma vez aqui no programa. Obrigada pelas dicas e um ótimo dia para você. Muito obrigada. E você aí de casa, continue conosco, viu? Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos fazer uma pequena viagem a Nazaré, viu? Lá na Terra Santa. Daqui a pouco, eu volto já.